Isaías capítulo 6, versículo 5, quem encontrou diga amém. Está escrito: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Podeis assentar. Glória a Deus. Pastor André, minha gratidão nessa noite pela oportunidade de poder mais uma vez se utilizar da palavra para a igreja do Senhor. Na terça-feira passada, até comentei aqui rapidamente com o pastor, e aí quando o pastor disse que eu deveria explanar aquela palavra que foi dada no Despertai, já me bateu um desespero, porque tem horas, irmãos, que o Espírito Santo ele ilumina, ele inspira a gente, e a gente sai falando, e dá certo. Só que quando passa, você não lembra mais o que você falou. E aí eu já falei assim, meu Deus, me ajuda a lembrar o que foi que eu disse agora, né? Mas tenho certeza de que Deus, Ele tem uma palavra ao nosso coração esta noite. Esse texto sagrado da palavra de Deus é um texto muito conhecido, uma porção bíblica contida no livro de Isaías, e nesta passagem em específico, nós vemos aqui Deus se revelando ao profeta, o Deus grande, poderoso, transcendente, mas que também é imanente, que se revela ao homem da forma que bem se lhe agrada. Nós vemos aqui Isaías tendo uma visão, contemplando o Senhor de uma forma diferente, de uma forma para ele, pessoalmente, para o profeta, de uma forma nova. E nós olhamos esse texto e sempre ficamos e observamos os mesmos elementos. Nós falamos sobre o trono, nós falamos sobre os anjos, falamos sobre a glória, e raramente falamos sobre o profeta. E é normal fazermos isso, porque nessa história entre glória, entre trono, entre soberania, o que menos importa aqui é o profeta. Porém, há algo nestas linhas bíblicas que é necessário observarmos e aplicarmos esses conceitos que nós discorreremos nos próximos minutos na nossa vida espiritual. Quando nós falamos acerca do profeta Isaías, nós estamos tratando do profeta que foi mais vezes citado no Novo Testamento. Isaías vai ser o profeta que aqueles que fizeram e protagonizaram o Novo Testamento mais citaram nas suas prédicas e nos seus escritos. Isaías vai ser a pessoa mais citada, o profeta mais citado, pela importância e pela relevância da sua mensagem. Isaías vai ser conhecido como o profeta messiânico, por ter sido o profeta que mais vezes profetizou acerca não somente do nascimento de Jesus, mas também sua vida, seu ministério e o entorno do seu ministério foi profetizado pelo profeta Isaías. O livro de Isaías, ele vai ser conhecido como uma mini-bíblia, porque dentro do livro de Isaías estão contidos a maioria ou quase a totalidade dos conceitos teológicos e escatológicos do Novo Testamento. Então a importância de Isaías é tamanha. Isaías, para os judeus, ele faz parte ali da prateleira de cima dos profetas. Ele representa um dos grandes profetas. Porém, quando nós examinamos esse texto que nós lemos aqui, nós vamos ver um outro tipo de Isaías. Nós vamos ver um outro tipo de profeta. Um profeta que nós não estamos acostumados a falar e analisar sobre ele. Nós vamos ver uma identidade de Isaías que até então estava escondida para nós. A Bíblia vai começar no capítulo de número 6, fazendo um relato histórico. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Este relato histórico ele vai se dar aproximadamente no ano 742 a.C. E este tempo era um tempo de prosperidade econômica, era um tempo de prosperidade militar,
tanto para Israel, tanto quanto para Judá também. Nesta época, a geopolítica do mundo estava mudando, porque um homem chamado Tiglat-Pileser III estava levantando o novo império assírio, e este homem estava varrendo todo mundo conhecido da época. E ele, momentos depois, vai conquistar a Síria, e seria questão de tempo apenas para ele também conquistar Israel e posteriormente também Judá. Nesta época, Uzias era o homem que exercia o domínio, estava sentado no trono de Israel. Uzias foi um rei que, na maior parte do seu tempo, do exercício do seu reinado, ele foi um rei que era temente a Deus. E por ser temente a Deus, o povo, durante muito tempo, também gozou deste temor do Senhor e experimentou uma prosperidade financeira, espiritual, militar. Ele havia sido um ótimo administrador, um homem que modernizou as forças bélicas de Israel, ou seja, um rei que transpirava e passava confiança. Quem olhava para Uzias assentado no trono, dizia: nós estamos tranquilos, porque o nosso rei é um rei temente a Deus, o nosso rei é um bom administrador, o nosso rei é verdadeiramente um grande líder, porque a figura de um grande líder, de um grande pastor, de um grande chefe, de um grande patrão, ele transfere uma tranquilidade, passa uma calmaria para quem está sobre o domínio, para quem está sobre o controle desta pessoa. E Israel, quando olhava para o trono, enxergava isso: calmaria, tranquilidade, paz. Porém, a Bíblia vai nos dizer que Uzias, ele vai cometer um pecado contra o Senhor. Ele vai tomar dentro da liturgia de Israel uma atribuição que não era sua. E fazendo isto, ele agora vai ser condenado por Deus, ou pelo menos julgado por Deus, e uma enfermidade acomete a sua vida. E ele chega então, decorre disto, a sua morte. E aí Isaías profetiza: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Ok, nós estamos falando então de um profeta que está profetizando no governo de um rei temente a Deus, que foi temente a Deus e que durante o seu governo tudo corria e transcorreu muito bem. Porém, o problema ainda é um pouco maior, porque alguns vão dizer que Isaías, ele vai ser primo de Uzias. Se esta afirmação que Isaías é primo de Uzias for correta, então nós estamos falando de um profeta que gozou de uma total liberdade para profetizar que outros profetas não tiveram. Jeremias, por exemplo, não teve esta mesma tranquilidade no começo do seu ministério. Ezequiel, Daniel, foram profetas que de alguma forma foram apertados de todos os lados pelas mensagens que profetizaram, e outros profetas menores também que nós vamos ver. Porém, Isaías, ele gozava de um certo acesso privilegiado ao rei Uzias. Imagino que por ser primo, ele adentrava no palácio com mais facilidade. Não tinha aquele negócio dele profetizar e o rei mandar matar, porque era o primo dele. E Isaías profetizou, irmãos, mensagens que eram duríssimas. Ele profetizou durante os 20 últimos anos do rei Uzias, e profetizou mensagens duríssimas. Então imagine agora para alguém, para um jovem profeta, que na época era novo, era jovem, você enxergar o líder da sua nação morrendo. Não somente o líder, mas o seu primo morre também. Não somente líder, não somente primo, mas a pessoa que de certa forma lhe dava um privilégio para profetizar alguma coisa da parte do Senhor. Olha o que vai abater o coração do jovem profeta. E não somente do profeta. Imagine os irmãos, imagine como estava o coração de Israel. Você olhava para o trono e lá enxergava um grande homem, o povo ficava tranquilo, porque se alguma coisa sobreviesse, uma crise, saberia que de alguma forma o rei daria um jeito e as coisas melhorariam. E de uma hora para outra agora este rei vai falecer. Imagina os irmãos que nós estamos aqui, por exemplo, na igreja, e nós confiamos na figura do nosso pastor.
Se alguma coisa acontecer de madrugada, é para ele que nós vamos ligar. Se um demônio manifestar, nós vamos ligar para o nosso pastor. Algum problema, quer um conselho, quer alguma coisa, quer uma palavra, nós temos alguém a quem recorrer. Agora imagine de uma hora para outra, sem mais nem menos, essa pessoa morre, falece, misericórdia, né? Mas morre. Como que vai ficar o sentimento do povo? Misericórdia, né? Como que fica o sentimento do povo? Como que fica o ânimo do povo? Meu Deus, o nosso líder morreu. Assim, coisas totalmente diferentes, mas só para nós termos uma noção. Lembra quando nas eleições presidenciais e aquela loucura, a eleição e tudo aquele negócio, de repente o homem lá deram uma facada nele, pronto. Aí foi um chororô na internet, aquele negócio, um monte de coisa, vai morrer, e aquele... Porque naquele momento, de certa forma, ele estava refletindo um sentimento do povo. E o povo ficou meio chateado com o que aconteceu, meio desesperançado. Mais ou menos parecido com isso, um cenário político. Porém, é aí que Deus entra na história e prova que a nossa confiança não está aqui nem aqui, mas está lá no céu. Porque a Bíblia vai dizer... No ano em que morreu o rei Uzias, um rei, ele tem um palácio, e se tem um palácio, ele também tem um trono. E quem que senta no trono? O rei. Então quem estava sentado no trono? Uzias. Porém Uzias vai morrer, e o trono vai ficar desocupado. E trono na Bíblia fala de poder, fala de controle, fala de domínio, fala de autoridade. Quem senta no trono é quem manda. Quem senta no trono é quem exerce autoridade. Quem senta no trono é quem controla todas as coisas. Olha o poder do que Deus está mostrando para Isaías. Porque Deus está dizendo para Isaías: Isaías, o homem que estava sentado no trono morreu. Alguém aí na terra perdeu o controle, perdeu o domínio, mas eu continuo assentado no meu alto e sublime trono. O que Deus estava dizendo para Isaías é: Isaías, o homem perdeu o controle da situação, mas eu continuo sentado no trono. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: aqui na terra alguém pode ter perdido o controle e o domínio, mas Deus manda te dizer, Ele continua sentado no alto e sublime trono. Quem pode dar um glória a Deus por esta palavra? Aleluia! E quando Isaías olha para este trono, ele não vê um homem, ele vê o Senhor. Quem está sentado neste trono é o Senhor. E o trono que Isaías vê não é um trono normal, ele vai dizer, é um trono alto, é um trono sublime. Para olhar para o trono, olha isso aqui, irmãos, para olhar para o trono de Uzias, ele precisava apenas adentrar na sala do trono, e de frente ele já se deparava com o trono do rei Uzias. Mas o trono que Isaías vê com o Senhor assentado não é um trono normal, ele é um trono que é alto, que está no alto, que é sublime. E isto entra em consonância com o que diz a palavra: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quer que o teu socorro apareça? Olha para cima. Deus está dizendo: Isaías, a tua confiança está abalada, porque tu está olhando para o trono na terra, mas olha para o trono que está alto. Quando Deus disse para Abraão: Abraão, farei de ti uma grande nação, o que ele disse? Sai da tenda um pouquinho. E aí ele disse o quê? Olha para o chão, olha para a parede, olha para a terra. Não, olha as estrelas do céu. Aleluia. Para olhar para as estrelas tem que levantar a cabeça. Aleluia. Deus está dizendo para você nessa noite: tudo o que você precisa está no alto, está em cima. Por isso, meu irmão, levanta a cabeça.
Não abaixa a tua cabeça para as lutas e para as provações. Quando elas chegarem na tua vida, elas podem até te abater por algum momento, mas quando este momento passar, você vai erguer os seus olhos e vai contemplar o socorro do Senhor que vai chegar na tua vida. Aleluia. Mas olha aqui algo. Ele vai ver o Senhor como ele nunca tinha visto. E ele vai ver o Senhor, serafins que cantavam, que voavam, ver o trono, ver a glória que enchia toda a terra. Ok. Mas no versículo 5, coloca aí. Isso. Você que nem o pastor naquele vídeo, né? Coloca aí. No versículo 5, Isaías vai falar algo que é no mínimo de se estranhar. Olha o que ele disse. Então disse eu, ai de mim. Ele não disse ai dos outros, ai de vocês. Ele disse, ai de mim. Porque, aqui está dizendo estou perdido. A versão revista e corrigida, que é um pouquinho, eu gosto dela, ela diz, porque estou perecendo. E ele continua, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. Quem está falando aqui, irmãos? É o povo? É o rei? É um pecador? É o profeta que está falando. Quem está falando que está perdido, que é um homem de lábios impuros e que habita no meio de um povo de impuros lábios, não é um pecador. Não é qualquer pessoa, é o profeta. É Isaías, o profeta messiânico, o grande profeta messiânico. Quem está falando estas coisas é quem deveria ser o exemplo. Quem está falando que está perdido é quem deveria saber a direção. Quem está dizendo que é um homem de lábios impuros era quem devia ter uma palavra de vida e esperança. Mas não é isso que está acontecendo. Este homem, o profeta, ele está dizendo, estou perdido, meu lábio é impuro, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E sabe o que é engraçado? Culto de ensino, irmãos. Ele passa 5 capítulos. Se você ler os 5 primeiros capítulos de Isaías, irmão, é só mensagem forte. Capítulo 1 vai falar um negócio bem assim. O boi conhece o seu dono. A jumenta conhece o seu possuidor. Mas o meu povo não tem conhecimento de mim. Olha a força da expressão. Deus está dizendo que Israel está pior que animais. Que os animais conheciam quem eram seus donos, mas o povo não sabia quem era o seu Deus. E essas palavras saem da onde? Da boca de Isaías. E ele vai falar 5 capítulos, palavras duras. E aí de repente no capítulo 6 ele tem um lampejo ali de iluminação e diz, eu estou perecendo. Meu lábio está contaminado. E eu estou habitando no meio de um povo de impuros lábios. E a pergunta que eu me faço nesta noite é, por que Isaías demora 6 capítulos para perceber o seu problema? Por que Isaías demora tanto tempo para perceber os seus erros? Porque aqui, meus irmãos, Isaías está confessando 3 pecados. Por que ele demora tanto tempo para perceber isso? Porque ele passou 5 capítulos apenas falando de Deus. Mas no capítulo 6 ele teve um encontro pessoal com Deus que ele estava falando. E não existe nenhum processo de transformação que se inicie só com palavras. Todo processo de transformação, ele passa por uma palavra chamada relacionamento.
Isaías não havia sido transformado ainda e não havia percebido os seus erros, porque ainda não havia começado um passo e um projeto de um relacionamento com Deus. Quando ele vai ver a glória de Deus, quando ele vê o Senhor, aí ele para e percebe que está errado. Sabe quando nós percebemos os nossos erros e defeitos? Sabe quando nós paramos para refletir acerca dos nossos erros? Quando nós se deparamos com a revelação da glória de Deus na nossa vida. E isto tem a ver com proximidade. A minha distância de Deus vai definir o quanto eu vou conhecer acerca de mim mesmo. A minha distância de Deus vai definir o quanto que eu conheço acerca de mim mesmo. Porque quanto mais longe de Deus eu estiver, menos eu conheço sobre mim mesmo. Mas quanto mais perto de Deus eu estiver, mais eu vou conhecer sobre mim. Porque, irmãos, quem nos conhece de verdade é o Senhor. Quem sabe aonde o sapato aperta é Deus. Tem coisa em nós que nós ainda não sabemos. E a revelação da identidade real do crente está em Deus. Moisés teve 120 anos de vida. 3 etapas de 40 anos. Nos primeiros 40 anos, príncipe no palácio. Nos segundos 40 anos, pastor no deserto. E no último terço de 40, libertador. Quando ele estava nos primeiros 40 anos, ele achava que ele era príncipe. Teve uma desilusão, percebeu que não era príncipe, Vonei. Aí foi para o deserto. Passou 40 anos, achou que era pastor. E o que foi que mudou a história de Moisés? O que foi que revelou a Moisés quem ele era? A sarça. E quem foi que falou através da sarça? Deus. Se Deus não aparece para Moisés naquela sarça, Moisés tinha morrido como pastor de ovelha no deserto de Midian. Mas porque ele teve a revelação daquela sarça de Deus falando com ele, ele pôde descobrir quem ele era. Ele não era príncipe, ele não era pastor, ele havia sido chamado para libertar o povo de Deus do cativeiro no Egito. Você entende que quem revela aquilo que nós somos, para o que fomos chamados, não é as nossas habilidades, não é os nossos gostos pessoais. Quem revela aquilo para qual nós somos chamados é o Senhor Jesus. Por isso, irmão, não viva baseado naquilo que as pessoas querem que você viva. Porque Moisés passou 40 anos no palácio, vivendo uma vida que alguém queria que ele vivesse, mas aquela não era a vida dele. Passou mais 40 anos no deserto, vivendo uma vida que ele queria viver. Escute, não viva o que alguém diz para você viver, e muito menos o que você acha que tem que viver. Viva o que Deus quer que você viva. Aleluia. A revelação da presença de Deus revelou os pecados em Isaías. E tem uma coisa aqui que a gente precisa entender sobre isso. Quando Isaías vê o Senhor assentado sobre o trono e ele percebe os seus pecados, ele não vai acusar as pessoas. Ele não vai dar uma de santa. Não, irmãos, eu tive uma revelação. Irmãos, eu subi o monte. Eu orei a madrugada inteira, Vonei. Acho que é para passar um ar, né, de superioridade, de santidade, aquele negócio todo, né? Ore, irmão, mas fique caladinho. Jesus disse, entra, quando for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. E aí Isaías, ele não vai acusar vocês, pecadores. Vocês, ó, que povo ruim. Ai de mim.
Irmãos, escuta isso aqui. Quando eu me aproximo de Deus, eu não fico santarrão. Eu percebo que a cada dia eu preciso de mudança na minha vida. Quanto mais próximo eu vou ficando de Deus, mais eu percebo que eu sou pecador. Sabe por quê? Porque quando nós estamos distante de Deus, a luz não reflete, a luz da santidade de Deus não mostra os nossos erros e defeitos. Mas quando eu vou me aproximando da presença de Deus, Ele vai me mostrando e vai me revelando aquilo que precisa ser modificado na minha vida. Quem chega perto de Deus, ele não fica acusando os outros, ele não fica apontando o dedo para todo mundo, dizendo, fulano é pecador, ciclano é pecador, ciclano é isso, não. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu tenho disposição para buscar em Deus a minha mudança, a minha transformação. Isaías vai se aproximando e vai percebendo que ele era pecador. Lembra daquela palavra da Santa Ceia que diz bem assim? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando você se olha no espelho, quando o Edson se olha no espelho para vir para o culto, fala assim, olha que rapaz bonito, bem vestido, bem casado, tem uma vida boa. E quando a gente olha para nós mesmos, através de espelhos, a gente vê reflexos. Quando nós se enxergamos em qualquer lugar, nós vemos reflexos. Mas quando o olhar de Deus penetra dentro de nós, Ele vê essência. Ele não vê aquilo que eu acho que eu sou. Ele não vê aquilo que eu penso que eu sou. Ele não vê aquilo que as pessoas acham que eu sou. Ele vê o que eu verdadeiramente sou. E aí, quanto mais eu vou me aproximando de Deus, Ele vai me revelando, meu filho, é aqui que precisa ser mudado, meu filho, é aqui que precisa ser trabalhado. E aí nós vamos avançando cada dia mais, até chegarmos à estatura de varão perfeito, como diz a palavra de Deus. Isaías vai ter esta percepção, que a sua identidade, aquilo que ele achava de si mesmo, ou aquilo que alguém via acerca dele, não era a visão correta. E ele percebe 3 pecados, e aqui eu já encerro essa mensagem. Isaías vai confessar 3 pecados, que muitas das vezes nós também precisamos confessar. O primeiro pecado que Isaías confessa está na parte primeira do versículo 5. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo. Aqui está o primeiro pecado que Isaías vai confessar para Deus. Ele vai dizer, Senhor, eu estou perecendo. Esta palavra perecer, ela vem do original abad, que significa extraviar-se, perder-se. Sabe o que Isaías está dizendo? Deus, eu sou profeta, eu profetizo, eu prego, eu canto, eu toco, eu revelo, eu lidero, eu trabalho, mas eu estou perdido. Isaías era alguém que estava na casa de Deus, envolvido com a obra de Deus, mas não sabia onde estava. Ele era profeta, todo mundo conhecia ele, era alguém ativo, porém ele mesmo sabia que ele estava perdido. E quando as pessoas dos nossos dias, meus irmãos, frequentam os cultos, toma ceia, é matriculado na EBD, vem para o culto, não falta um culto, assíduo, trabalha que é uma beleza,
mas não faz a mínima ideia de onde ele realmente esteja. E sabe por que Isaías vai fazer essa confusão? Que é uma confusão que muitos de nós fazemos. Serviço não é comunhão. Serviço não é intimidade. Nós achamos que por trabalharmos na obra de Deus, nós temos comunhão com o dono da obra. E nem sempre é assim. Agora, é certo que alguém que tem comunhão com o dono da obra vai querer trabalhar nesta obra. Nós vemos os discípulos andando com Jesus, lá em Marcos capítulo 4, há aproximadamente 2 anos e meio. Aí você sabe, a tempestade se levanta, Jesus está dormindo no barco, aí os discípulos acordam Jesus acalma a tempestade, maravilha, glória a Deus. Aí os discípulos olham um para o outro e dizem: mas quem é ele? Quem é esse homem? Mas gente, que pergunta estranha. Quem está perguntando? É o povo? É a multidão, sacerdote, escriba? Discípulo. Quem é que dormia com Jesus todo dia? Quem almoçava com Jesus todo dia? E não era exatamente, não era 70 nem 120, 12. Quem é que sabia o que Jesus gostava e não gostava? Quem é que orava com Jesus? Quem é que ouvia os ensinamentos de Jesus? Esses 12. E esses 12 perguntaram um para os outros dizendo: quem é este? Tem muita gente andando com Jesus, dormindo com Jesus, ouvindo Jesus, mas não tem comunhão com Jesus. Tem gente que vem no domingo, que vem na ceia, que canta, que prega, que lidera, que toca, mas não sabe ainda quem é Ele. A igreja precisa entender que mais importante do que trabalhar, que mais importante do que servir, é ter intimidade com o dono desta obra. Deus está nos chamando não apenas para o serviço, mas para a comunhão com Ele. Aleluia! Aleluia! Ele estava perdido. Não bastasse apenas estar perdido, ele estava impuro. E a palavra impuro aqui vai ser contaminado. Ele estava dizendo: Deus, eu sou profeta, eu profetizo. Quando eu prego, quando eu ensino, quando eu profetizo, o povo se espanta, mas eu sou impuro, eu estou contaminado. Irmãos, o que é que um profeta tem de instrumento? O que é que o cantor tem de instrumento para trabalhar na casa de Deus? A voz, a boca. O que é que um pregador, o que é que um ensinador tem de instrumento? A voz, a boca. Isaías estava dizendo: Deus, o meu instrumento de serviço está contaminado. Irmãos, e não esqueçam-se disso, a qualidade da obra também depende da qualidade do instrumento que é utilizado na obra. Não dá para achar que só porque a gente prega a palavra e que ela não volta vazia, que ela vai surtir o seu efeito, que vai ser qualquer um e qualquer coisa que vai resolver, que não vai não. O Jorge, troca aquele teclado, pega aquele pequenininho pretinho, que só tem 24 teclas, de criança. Vai sair o mesmo som? Pode ser o melhor, não sai, porque a qualidade do instrumento também conta para o produto final desta obra. Isaías estava dizendo: Deus, a minha boca está contaminada. A mesma boca que proferia palavras de bênção, a mesma boca que proferia palavras de exortação, estava contaminada. Isto aqui é o sintoma de muitas pessoas dos nossos dias. A gente está vendo por aí, a gente nem gosta de fazer essas coisas, irmão, mas como a gente está num culto de ensinamento, o pastor nos deu essa liberdade. Olha o que está acontecendo no nosso país, no nosso meio, no meio evangélico, na igreja do Senhor.
E sabe por que acontecem essas coisas? Porque são pessoas que apenas falam de Deus, mas não têm comunhão com Deus. Cantam sobre Deus, pregam sobre Deus, mas não vivem uma vida que Deus quer que vivam. O sentido da palavra profeta no Antigo Testamento, ela vem de uma palavra nabi, que significa sentir o que o dono da profecia está sentindo. Quando o profeta profetizava, ele deveria entregar a mensagem exatamente como Deus havia repassado esta mensagem. Significava que se Deus estava triste, o profeta também tinha que estar triste, ele tem que sentir a palavra. Se Deus estava irado, o profeta tem que entregar a palavra irado também. Se Deus estava decepcionado, o profeta tinha que chegar decepcionado. Mas sabe qual é o problema dos nossos dias? Tem muita gente que se contentou em ser apenas falador e se esqueceu que Deus chamou ele para ser profeta. Porque quem fala gera emoções, arrepios. A gente sente, né? Arrepia a espinha aqui, o negócio. Eita, meu Deus, tá? Mas aí chega na segunda-feira, não mudou absolutamente nada. Falou. Mas quando é profeta de Deus que fala, a palavra não gera emoção, ela gera sentimento. E sentimento transforma. É por isso que Paulo disse para a igreja de Filipenses: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele não disse emoção, ele não disse sensação, ele disse sentimento. A igreja precisa sentir. Nós precisamos sentir o que Deus está querendo falar e fazer conosco nesses dias. Irmão, não se contente em ser apenas uma canaleta onde a palavra passa e não faz mudança, mas seja um depósito de bênçãos espirituais. Aleluia! Não se contente. Não se contente em viver uma mediocridade espiritual de apenas cantar sobre Ele, de apenas pregar sobre Ele. Queira ter intimidade e comunhão com Ele, porque serviço vai ficar aqui nessa terra. O que vai nos levar para o céu é comunhão. Mateus 7. E aí eu vou encerrar. Quando os homens chegaram diante de Jesus e disseram assim: em teu nome eu expulsei demônio. Serviço. Em teu nome curamos enfermos. Serviço também. Aí o que é que Jesus vai responder? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Conhecimento, comunhão, intimidade. O que vai nos fazer romper a barreira da gravidade, o que vai nos fazer ouvir o toque da trombeta quando ela tocar, será a nossa comunhão e intimidade com Deus. Serviço passa, irmão. Hoje você está aqui, hoje eu estou aqui. Amanhã alguém pode chegar e dizer assim: ó, obrigado. Ah, não serve mais, tá bom, achei outro. Tem gente que faz: Jorge, tem um tecladista bom para te substituir. Amém, pastor, amém. Serviço passa. Deus não quer que vivamos coisas temporais. O que Deus quer fazer na nossa vida é coisa eterna, é coisa duradoura. Por isso prefira comunhão com Deus. Fique de pé, eu já encerro. Aleluia. Aleluia. Uragama shuria mandarabagas. Rabaga duya hashe kalaba churika mandaramahasuya. Uriya kama siria lama shurika mandei calabacho. Deus está falando com a igreja presente aqui em Ariquemes essa noite. Deus está nos chamando para um tempo de intimidade. Deus está nos chamando para um tempo de comunhão. Trabalhar é bom, servir é bom, mas melhor ainda é ser amigo do dono desta obra.
E qual é? Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui esta noite. Oh, Deus maravilhoso, aleluia. Deus está chamando você esta noite para se aproximar dEle. Mas eu já estou perto, eu já estou envolvido. Não, perto. Perto, íntimo, do lado. Deus quer revelar para você o que precisa ser transformado na sua vida. Eu preciso mudar. Nós precisamos mudar. A transformação que a gente quer ver no mundo precisa começar na igreja. A santidade que a gente quer ver na igreja precisa começar em nós que somos obreiros. O arrependimento que a gente quer que o mundo tenha tem que começar no meio da igreja do Senhor. Deus nos chama hoje para se aproximarmos dEle e descobrirmos de verdade aquilo que nós somos e o que é que Ele tem para fazer na nossa vida. E eu quero convidar você